essa Câmara funcionou durante 4 anos, com 11 vereadores, e funcionou muitíssimo bem. Ela não funcionaria melhor com 17 vereadores e nenhuma outra funcionaria com um aumento melhor do que está. Então, eu não vejo por que aumentar, a não ser pela razão dos próprios deputados e senadores, que, aumentando o número de vereadores, passarão a ter um número maior de colaboradores nas suas próprias campanhas. E o que seria, para nós, aqui, um processo meramente caudilista. Nós estaremos sendo empregados por alguém que nos daria alguma forma de subsistência, por exemplo, no aumento do número de vereadores, e, em troca, pediria nosso apoio. Que eu acho ruim, eu acho inadequado à situação econômica por que passa nossa cidade, nosso estado, nosso país. Então, o que eu venho propor aqui aos senhores vereadores é que vamos admitir que essa medida realmente passe lá por um mau momento de ideação global do Senado, que todo mundo lá pense besteiras e resolva aprovar essa medida e ela passe, e que o Brasil passe, então, de 6 mil vereadores para mais de 9 mil, e que o aumento de gasto público vai ser, evidentemente, maior, mesmo que haja uma limitação imposta pela própria Constituição, vai existir um aumento muitíssimo grande de gastos do erário público com os vereadores. Então, eu venho propor aqui aos senhores vereadores, para que nós pensemos nisso e façamos uma coisa aqui em conjunto, todos nós, que nós rejeitemos a medida. E nós temos o poder para isso, o poder moral, o poder da representatividade que nós temos. E nós podemos fazer isso. E esse pronunciamento eu iria fazer na próxima sessão ou na outra, quando viesse a aprovação desse número. Mas já pensando nisso, e sei que existindo 11 vereadores e permanecendo 11, nós vamos trabalhar contra nossos próprios interesses eleitorais. Com 17, com certeza os 11 aqui presentes vão voltar. Ao passo que, mantendo os 11 só dessa casa, provavelmente alguns não voltarão a ser vereadores. Mas eu acho que nós estaremos dando uma colaboração de moralização nesse país já tão desmoralizado, tão avacalhado, tão explorado e, evidentemente, nada desenvolvido. Falou agora há pouco o vereador Claudio Honor, muito bem falado, da educação que existe nesse país, que é um caos, é um nojo. Me falaram um dia desse da administração atual, que investiu na educação. Eu já fiz esse desafio e faço de novo. Fazemos uma prova 3 anos antes do ano que está cursando o cidadão, o aluno, terceiro colegial, fazemos uma prova de 4ª série, nós reprovamos todo mundo. Porque o ensino hoje mostra que eles não sabem nem tabuada, não sabem nem ler. E a gente sabe que não sabem mesmo. Então eu volto ao assunto. Nós podemos pensar nisso conjuntamente, podemos trabalhar isso conjuntamente e dizer ao Brasil que não. E tenho certeza que não vamos ser seguidos por muita gente, não. Mas onde houver vergonha, onde houver decência, onde houver dignidade, onde houver responsabilidade, essa medida pode vir a ser seguida. Não sei se sequer eu vou conseguir fazer consonância aqui na casa. Não sei nem se as minhas palavras poderão fazer com que os senhores vereadores se sensibilizem. Mas eu gostaria que fosse assim. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso país está avacalhado demais. Cada vez mais sem vergonha, cada vez mais descarado, cada vez mais despudorado. E seria muito bom que uma pequenininha cidade, pequenininha, 100 mil habitantes, começasse a dar um exemplo de decência, coisa que está faltando quase que geral por aí afora. Obrigado. Processo 1365/2008, de autoria de Existo Hélio Fernandes César e outros, que apresentam um balancete referente ao mês de abril de 2008. A Comissão de Finanças e Orçamentos e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao plenário a análise final. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o processo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam.
Aprovado por unanimidade o processo. Processo 1386/2008, relativo ao ofício financeiro, de número 47/2008, de autoria do senhor José Luiz Yunes, que encaminha o plano de aplicação de relativa ao primeiro trimestre do exercício 2008 do Fundo Municipal de Saúde. A Comissão de Finanças e Orçamentos e Contas elaborou parecer favoráveis, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. O processo número 47/2008. 1386/2008. Processo 1391/2008, relativo ao ofício número 182/2008, de autoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de abril de 2008 para aprovação. A Comissão de Finanças e Orçamentos e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o processo 1391/2008. Englobamento da matéria. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita o englobamento da matéria. O primeiro secretário, Claudionor, procederá à leitura das proposituras. O vereador. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária, realizada no dia 2 de junho de 2008. Relação de requerimentos. Número 604 e 605, de autoria do vereador André Luiz Rezec. Do vereador Paulo Correia, o número 606. Novamente do André, o número 607. Do Dr. Kiko, 609, 610, 611 e 612. Do Euripinho, 613, 614, 615, 616, 617, 618 e 619. Do Mandioquinha, 621. Do Existo, 622. Do Lilico, 623. Do Euripinho, 624, 625, só. Do Dr. Otávio, 626 e 627. Do Dr. Kiko, 629 e 630. Do Claudionor, 631, destaque. Do Paulo, 632 e 633. Dr. Otávio, 634. Claudionor, 635, destaque. Do Euripinho, 636. Do Mandioquinha, o 638 e o 639. Do Paulo, 641 e 642. Relação de indicações. Do Mandioquinha,
Número 44, do Cláudio Honor. 45, destaque. 46, destaque. 47, destaque. E 48, destaque. Pois não, vereador. Líder do PSB, por Pois 5 não. minutos. O senhor tem a palavra. Muito boa noite, senhoras e senhores, senhores telespectadores, amigos da cidade de Barretos, que nos prestigiam com atenção de assistir à sessão da Câmara de Barretos. Senhor presidente, eu não poderia deixar passar em branco a satisfação, a enorme alegria de estar aqui presente, podendo participar da construção dos anseios, da satisfação dos anseios da população de Barretos, tentando ajudar tanto os munícipes como a atual administração na realização desses anseios e dessas necessidades. Durante 3 anos e meio, nós tivemos a oportunidade e a alegria de participar da administração do Dr. Emanuel Mariano Carvalho. E, como munícipe, há 4 anos atrás, tivemos a felicidade de sermos vereadores, então nós tivemos a oportunidade de viver os 2 lados da moeda. E, nesses últimos 3 anos, sentir as dificuldades que a máquina administrativa oferece. Então, quando a gente observa tantos requerimentos e indicações solicitando ao senhor prefeito municipal que tome providências de muitas coisas que são até fúteis às vezes, coisas que não competem a um motivo de fazer um requerimento ou de fazer uma indicação, a gente vê que muitos desses problemas, com um simples telefonema diretamente na secretaria que envolve esse problema, poderia ser resolvido esses problemas. Mas deixa isso para lá. Eu só vim dizer alguma coisa a respeito do que nós ouvimos a respeito do que foi votado na Câmara Municipal já em 2 turnos a respeito da mudança do número de vereadores em cada município. Com o devido respeito que eu tenho ao vereador Kiko Miziara, eu acho que eu nunca vi um absurdo tão grande quando ele disse que com o aumento de vereadores vai aumentar abusivamente os gastos públicos. Se ele observar direito o projeto, coisa que eu não sei se ele fez, observando o projeto, ele vai ver que os repasses do Poder Executivo para o Poder Legislativo, em muitos dos casos, na maioria dos casos, ele vai ser diminuído a percentagem. E com isso vai gerar uma economia brutal de 8 bilhões de reais para a União. Então, senhor presidente, não quer dizer que aumentando a quantidade de vereadores vai aumentar o gasto público. O que é o absurdo realmente, que nós ouvimos falar aqui, que é uma vergonha, uma aberração, é um vereador que trabalha 2, 3, 4 horas por semana, ter 1, 2, 3 ou 4 assessores. Então eu acho que deveria, se é que a quantidade de vereadores não tem necessidade, então não teria necessidade também dos assessores parlamentares. Porque o vereador está aqui para trabalhar, ele tem que pesquisar os projetos que vão ser colocados em pauta na segunda-feira para realmente defender a população. Nós ouvimos falar também de que quem tem um processo de cassação, porque na hora da campanha política ele rezou uma doutrina e depois, simplesmente, ele mudou de partido já rezando uma doutrina completamente diferente. Às vezes não é esse o caso, às vezes é que o partido que ele estava podia ser uma situação e vivendo aquele momento de poder ajudar a população. E quando esse partido ou essa coligação perde a eleição,
eles simplesmente, com dor de cotovelo, passam a ser oposição. Então, tentando prejudicar, assim, a população. Não estou citando, não estou querendo ofender ninguém. Eu estou dizendo que existem outros partidos também, assim, que eu fui objeto de cassação, tá? E hoje eu dou graças a Deus de ter sido cassado, porque a ideologia do partido que eu estava, da minha coligação, realmente não bate com os meus pensamentos. Mas eu queria dizer que de 11 para 17 vereadores, a população tem muito a ganhar, porque a população vai ter mais representatividade, vai ter mais pessoas para brigar pelos interesses deles aqui dentro, e não pelos interesses próprios desses vereadores. Nós dizemos que 11 vereadores, muita gente vem procurar e eu falo, mas eu não sou mais vereador. Essas pessoas falam assim, mas nós não temos o contato com os 11 que estão lá, a dificuldade é muito maior em contatar 11 vereadores do que 17. Então, eu creio que a representatividade para essa população tão carente aumentaria muito e eles teriam uma assistência melhor diante do Poder Executivo, trabalhando direto com vereadores e não com assessores, como que está ocorrendo hoje. Essa economia de 8 bilhões de reais, ela vai representar uma economia para o município também, porque esses repasses, além deles representarem no governo federal, percentagem dessas partes são repassadas para o governo municipal, e onde vai haver também a mudança da alíquota, da percentagem que o governo municipal passa para o legislativo. Então, senhor presidente, com o aumento de vereadores de 11 para 17, não vai haver aumento de gasto público. Muito pelo contrário, em muito mais de 80% dos municípios vai haver uma economia de gastos públicos. É isso aí, muito obrigado, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Senhor presidente, a mudança que está referindo o cidadão vereador, suplente de vereador, se ela implicar na redução, vai existir uma redução maior ainda. Se a mudança que se pretende do número implicar, evidentemente, em aumento, é pelo número aumentado. Isso é querer sofismar em cima do que está se dizendo. Se o projeto prevê redução de gasto, de repasse, dos gastos da Câmara Municipal, isso é outra parte do projeto. E essa deveria existir mesmo, independentemente do número, que reduziria os gastos das câmaras municipais. Essa redução, que faz parte do projeto, não vai impedir que haja aumento de gastos de jeito nenhum. Não vai. Não vai. E isso é importante que seja frisado, e números vão mostrar isso na sequência. Agora, o que eu quero dizer mesmo é que o pronunciamento do senhor Zardini na tribuna foi genérico. E ele falou em vergonhas de, por exemplo, assessores. Eu não tenho assessores na Câmara. E acho que ninguém tem assessores na Câmara. Acho que as pessoas indicaram assessores. Alguns vereadores indicaram. E eu não indiquei. Como não indicou o Lilico, como não indicou o André, como não indicou o Paçoca. Os outros vereadores da outra bancada podem ter feito indicações, e essas indicações desses assessores não são dos vereadores, são da Câmara Municipal. E isso que fique claro, porque dito da forma como foi dito, parece que nós somos um bando de sem-vergonhas, que não somos, nenhum de nós, e parece que nós então estamos determinando um número de assessores para nós, que não existe, existe um número da Câmara, que pode vir a ser votado, reduzido e extinto, a depender da própria Câmara Municipal, mas que fique claro que, por exemplo, dito lá da tribuna, das vergonhas que ele entendeu como tais, a mim não atinge, mas é importante que se diga isso à população, que, no caso em questão, como eu disse e frisei bastante claro, eu não indiquei ninguém, e acredito que a maioria dos vereadores, aliás, que todos os vereadores da bancada de oposição também não indicaram ninguém, e que pode ter indicado alguém, os outros vereadores, por direito deles, concedido pelo senhor presidente. Se o senhor presidente passou o direito aos vereadores de indicarem assessores, é direito e faz parte do nosso próprio regimento interno. Não há o que questionar isso. Se nós quisermos extinguir com esse número, é uma opção que nós temos. E se fizer um projeto a esse respeito, nós vamos debater e aprovar ou rejeitar, dependendo dos interesses que fizermos na casa. Mas dizer as coisas de uma forma assim aleatória, chegando na casa como se fosse o suprassumo da moralidade, não. Que fosse mesmo consultar lá as coisas primeiro, de uma série de coisas que não foram respondidas para nós, acerca da própria secretaria que ele conduziu. Coisas como, por exemplo, que eu já fiz aqui a acusação,
de que uma ambulância comprada para vigilância, para a Secretaria Municipal de Saúde, só chegou na Secretaria Municipal de Saúde com 7.000 quilômetros, e que foi, ao que eu saiba, até para o Paraná. E essas coisas não foram trazidas aqui em termos de moralidade, nem de imoralidade, mas da obrigação do cidadão de prestar esclarecimento das suas contas. Então não venha querer aqui chegar na casa e achar que é a Madalena ultrajada ou que é o suprassumo da bondade. Ninguém tem esse direito de fazer isso aqui na casa. Cada um sabe das culpas que tem, das responsabilidades que tem, e não precisa ficar jogando pedra em ninguém, não. Se chegou aqui para fazer isso, chegou numa hora mal chegada e que vá logo embora. E que faça os esforços da moralidade para chegar aqui. Que não venha chegar aqui nas coisas querendo se parecer como benfeitor da casa, como benfeitor da moralidade, querendo passar por cima do trabalho de todos nós, que fizemos com dignidade, com brigas, com irresponsabilidade às vezes, mas fizemos com coerência dentro dos nossos próprios princípios. E isso nos cabe por direito, e esse julgamento existe um feito pela população, que dará o julgamento a nós no próximo dia 5 de outubro. Dizer que eu não tive atritos nessa casa, tive, como qualquer outro teve. Mas isso não nos faz merecedores de críticas, querendo nos jogar numa lama comum, numa vala comum, porque nós não fomos e nem somos isso. Obrigado. É que eu digo sempre, às vezes, né, vereador, a gente tem que deixar essas picuinhas lá em casa. O vereador chega hoje, falou o que quis. Não, eu estou dizendo assim, eu como estou presidente, não sou presidente, eu acho que esse debate de palavra como líder deveria deixar para o fim das sessões e nós votar os projetos de indicações. Infelizmente, eu acho que o suplente lá foi infeliz mesmo. Não, dá licença, eu estou com a palavra porque eu sou presidente, estou presidente. Porque o senhor falou assim, com simples telefonema você resolveria um problema lá na secretaria. O senhor sabe que isso não é verdade, o senhor participou como secretário, a gente faz requerimento, às vezes não é atendido, nem da situação, nem da oposição. O senhor sabe disso, que o senhor trabalhou lá, o senhor esteve lá, eu já estive lá várias vezes. Então não é por aí, vereador. O senhor falou o que quis e tem que ouvir também. Democracia, acho que é isso aí. O senhor ouve o que quer e escuta o que não quer. Fala o que quer e ouve o que não quer. Mas o senhor, como líder, pela ordem? Pois não. Senhor presidente, eu creio que nós deveríamos, eu quis me atentar à situação da PEC 333/2004, que fala a respeito da quantidade de vereadores nos municípios. Eu acho que isso é uma PEC muito séria, porque ela define a representatividade do poder legislativo junto ao município. E agora, é um absurdo você ouvir um vereador que representa a população chegar e querer tolher a população dessa representatividade. Tá? Agora, eu só usei as palavras do nobre vereador, que falou que está cheio de coisas sem vergonhices, isso e aquilo. Tá? Ele jogou pedra na vidraça, sendo que ele também é vidraça. Agora, quanto a requerimentos de ambulâncias que chegaram à Secretaria de Saúde com 7.000 quilômetros, senhor presidente, nunca o poder público deixou de responder um ofício ou requerimento, dar a satisfação nos mínimos detalhes, principalmente Secretaria de Suprimentos. Secretaria de Suprimentos que Vossa Senhoria teve a oportunidade de trabalhar lá e saber que é levado muito sério as condições e todas as prerrogativas da mesma secretaria. Então, isso nós não podemos concordar, principalmente de quem vem essa situação, né, senhor presidente? Tá certo, vamos continuar os trabalhos. Está em discussão o requerimento 509/2008, vereador José Francisco Cabral Miziara. O senhor quer discutir tudo junto, vereador? Requerimento 610/2008. Requerimento 611/2008, vereador José Francisco Cabral Miziara. Requerimento 612, do vereador José Francisco Cabral Miziara. Requerimento 629, do vereador José Francisco Cabral Miziara. Requerimento 630, do mesmo vereador. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos. Eu fiz alguns requerimentos, eu gostaria, senhor presidente, de levá-los à divulgação, já que nós temos a transmissão pela TV, e a cobrança aqui dessa casa e da administração
para que torne pública a lei que aprovamos recentemente da implantação, ou da intromissão, ou da invasão da panfletagem nos veículos da gente. Como já existe uma lei anterior a essa, com relação à distribuição de panfletos dentro das residências, e quem tem uma residência sabe perfeitamente, quem tem onde morar, e todo mundo tem, com a graça de Deus, às vezes não tão bem, mas sabe que as casas são invadidas sistematicamente por um monte de entulhos, que via de regra vão para a rua, e via de regra, indo para a rua, vão acabar parando nos bueiros, nos córregos, e causando prejuízos para a cidade, quando a coisa deveria ser por entrega manual, conforme determina a lei do então vereador Mérico Gerage, e a minha, que determina que não se possa invadir veículo nenhum, propriedade nenhuma, a não ser com consentimento próprio. Isso continua acontecendo, e eu gostaria que o prefeito notificasse as pessoas que fazem uso desse tipo de comunicação, que elas estão sujeitas a multa de R$100 por veículo, e a prefeitura não tomou esse posicionamento ainda, o que seria de bom interesse para todos. Da mesma forma, eu cobro da administração, porque nesse sábado eu pude perceber na minha região, onde eu moro, ali no Jardim Jalá, que vários veículos passaram fazendo publicidade em som muito acima do normal. A prefeitura sempre disse que teria um decibelímetro para fazer o controle do som, mas, ao que eu saiba, até hoje não fez esse uso, e infelizmente anda acontecendo de novo a invasão das nossas casas por um barulho que incomoda demais da conta, principalmente aquele trabalhador que faz os plantões nos frigoríficos, principalmente, e que chegam em casa às 6 horas da manhã para dormir, depois de um trabalho exaustivo durante toda a noite, e a partir das 7, 8 horas da manhã são massacrados com esse som que incomoda a quem dormiu bem à noite. E aquele que não dormiu, que vai dormir, com certeza fica muito mais incomodado. E isso parece que todo mundo fala que vai tomar uma atitude, mas continuam não tomando. E as pessoas continuam sendo incomodadas, continuam sendo aborrecidas, continuam sendo invadidas naquilo que é o direito de privacidade delas. Outro requerimento que eu apresento para o senhor prefeito é que foram algumas situações em que a gente já ouviu de vários vereadores que algumas vias públicas da nossa cidade estão em precárias situações. Lamentável mais ainda é saber, por exemplo, que vias públicas novinhas em folha, como é a chamada Avenida dos Coqueiros, já apresenta buracos por ela. E isso tem que ser sanado rápido, porque ali é uma via de tráfego um pouco mais rápido. A quilometragem permitida ali chega a 60 quilômetros, não é isso, vereador Paulo? 60 quilômetros já é uma margem de risco para veículos, principalmente motocicletas, que podem se deparar com buracos ali na avenida, que deveria estar em ótimas condições e já não está. Isso sem falar em tantos e tantos outros lugares. Alguns deles tão recapeados foram, ou melhor, tão tampados os buracos foram, que estão hoje só buracos tampados, quer dizer, só desníveis no leito carroçável, de forma lamentável. E seria de muito bom interesse que a população também, que a prefeitura também fizesse um entendimento de que todas as ruas pertencem à cidade. Não é beneficiar um determinado bairro, é como fruto do requerimento de todos os vereadores aqui da casa, que isso seja extensivo a toda a cidade, que ela seja olhada como um todo. Não adianta beneficiar um determinado bairro e tornar as ruas daquele bairro melhores do que dos outros e deixar outros em condições intransitáveis, às vezes. E é por isso também que eu volto a requerer o que é motivo de sempre crítica que o barretense escuta com relação às nossas valetas. Uma época aí a gente reclamou sobre isso, o vereador, até lembro na época, o vereador João Minaré, minha parte hoje, disse que o prefeito estava começando a consertar. Ao que eu saiba, ele consertou 4 ou 5 só dessas imensas valetas, mas as piores delas ele não consertou. Eu lembro de um requerimento do vereador Euripinho, semana passada ou retrasada, pedindo que houvesse faixa de segurança ali na 17 com a 22, até um semáforo, não é isso, vereador? Mas existe uma valeta ali que é um absurdo. Ninguém consegue passar nela num plano normal. Todo carro tem que fazer manobra ali, isso atravanca trânsito. Às vezes o cidadão que vai cruzar a 22,
ele tem prazo para cruzar a 22, porque o veículo que vem descendo a 22 está lá longe ainda, mas na hora que ele chega ali naquela valeta, ele não dá conta de fazer a manobra e já coloca em risco, porque pode provocar um acidente para quem vem descendo a 22. Coisas simples de serem feitas, como é para permitir fluxo de tráfego mais adequado, da 18 com a 23, que também tem uma valeta que já foi mexida várias vezes e até hoje não se colocou uma valeta de tal forma que permitisse um tráfego normal. Isso sem contar a 35, a 33, a 31, ali para o lado da Vila Baroni, são todas elas altamente agressoras aos veículos e à saúde pública, porque todas elas provocam pancadas. E essas pancadas, embora as pessoas digam que não há problema nenhum, há problemas para a nossa coluna, coisa que poderia ser muito bem sanada em relação às expectativas, porque a gente escuta de turistas aqui que vem a Barretos, fala que Barretos é a terra das valetas, né? Lamentável. Bom, eu tenho a reclamar aqui, porque foi feito um pedido de munícipes do bairro América que tem faltado água lá. E eu gostaria de obter a resposta do prefeito para saber se isso realmente anda ocorrendo, e se anda ocorrendo, qual a razão, e se houver uma razão, que haja uma solução. É extremamente necessário e que não seja só lá. Eu lembro uma época que no Cristiano de Carvalho se recebia água só em determinados horários, em outros horários não havia água para a população daquele bairro. Não sei se isso existe ainda agora, eu sei que a administração do Mussa procurou atender a toda a cidade, mas há uma necessidade de se focar, inclusive quando há queixas de munícipes dizendo que nas suas residências, no bairro América, falta água sistematicamente. E para terminar, senhor presidente, há um pedido feito por causa de inúmeros acidentes e também porque é uma necessidade topográfica e uma necessidade de fluxo de tráfego mais adequada, que haja uma rotatória na Avenida Ibirapuera, na confluência com a saída do bairro Nova Barretos. Porque ali é uma via que já não tem mais controle, ali já está fora dos radares, está fora de qualquer outra forma de controle, e a gente vê muitas vezes veículos transitando em alta velocidade, acima até dos 60 km por hora. E a saída do bairro Nova Barretos é uma saída que vai confluir exatamente com a Avenida Ibirapuera. E provoca, como já houve acidentes, até fatais, coisas que nós poderíamos evitar com uma simples rotatória ali, que fatalmente diminuiria a velocidade dos veículos e fatalmente daria uma condição de segurança muitíssimo maior. Esse tipo de solicitação feita à administração é coisa rápida, coisa simples e coisa relativamente barata. Relativamente barata e imensamente barata se pensarmos em termos de segurança das pessoas. Porque o trânsito de Barretos continua sendo, de alguma forma, um pouco abusivo e desrespeitoso com relação à segurança. Nós temos visto isso sistematicamente, basta ver na coluna policial dos jornais de Barretos o número de acidentes que ocorre diariamente aqui em Barretos. E acho que é uma bênção de Deus que tenha havido um número tão baixo de mortes, graças a Deus, pelas inconsequências e, às vezes, por falta até de uma sinalização ou de uma demarcação ou de uma forma de alerta ao motorista que a vida dele é uma só. Obrigado. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo orador, está em votação. Requerimento 611/2008. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 611/2008. Requerimento 609/2008. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento 610/2008. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 612. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento 612. Requerimento 629. Está em votação. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento.
Requerimento 630. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 630. Está em discussão o requerimento do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 613. Requerimento 614 do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 615, /2008. Requerimento 616, /2008, do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 617, /2008, do mesmo vereador. 618, /2008. Requerimento 619, /2008, do mesmo vereador. Requerimento 624, /2008, do vereador Olímpio Jorge Nabem. E requerimento 625, /2008. Está em discussão. Senhor presidente, do requerimento 615 do vereador, 616, 618 e o 619, eu requero vista dos mesmos. Para que eu possa fazer o estudo, principalmente do requerimento 619, que eu quero fazer uma análise, haja vista que num requerimento que eu fiz pedindo para a TEB o contrato, para saber da responsabilidade desse povo, de que tinha que se fazer a duplicação, e que o vereador agora está solicitando o desdobramento da rodovia, que é de suma importância a gente fazer um estudo adequado e perfeito. Isso aí. Está repetindo, 616, 615, 619 e o 618. Sua Excelência pede vista por uma semana. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos. Aprovado não, com pedido de vista do vereador Otávio Alves Garcia. O senhor vai discutir os outros 4 requerimentos, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Barretos, senhor presidente, o requerimento 613, eu estou solicitando à prefeitura, ao nosso secretário, para que proceda a pavimentação asfáltica entre a Avenida 13, a Rua Colômbia e Argentina, e também na 15, entre a Colômbia e a Argentina. Para se entender bem, é perto da escola Pluscoque, perto do fórum. Nós sabemos que naquele local foi feito um investimento muito importante, realmente o lugar ficou super valorizado, e nós entendemos que há necessidade de melhorar esse setor que eu estou questionando aqui, porque o tráfego está deficitário, não tem condições nem de transitar, realmente está muito difícil. Se não puder pavimentar agora o asfalto, a pavimentação asfáltica, que se faça realmente um cuidado para que aquele local tenha uma melhoria para poder a fácil locomoção, porque nós entendemos que realmente ficou a desejar aquele setor. Esperamos que agora, com outros investimentos naquele setor da América, no bairro América, nós possamos estar melhorando cada vez mais as condições. Mas esse trecho é um trecho pequeno, eu tenho certeza que esse requerimento será atendido, espero ser atendido, que é uma reivindicação da população daquele bairro. Nós temos recebido, sim, ex-secretário Jardim, muitas respostas, sim, de requerimentos aqui, mas sempre a mesma toada. Nós iremos ver, e o munícipe não espera, não. Aí ele vem na gente e fala assim, pô, mas pedi para você não fez nada, e como é que a gente vai responder depois? Então, é interessante ter uma parceria, porque se nós fazemos o requerimento, é porque a reivindicação parte daquele que nos procura, e através do nosso trabalho. Então, é o instrumento que nós temos em mãos para poder cobrar da administração melhorias, que o povo paga o imposto e eles nos cobram. E um simples buraquinho em frente da minha casa é o motivo de me tirar do sério. Não é, doutor Otávio? Se o senhor sai com o carro, toda hora você vai deparar com... E a gente sabe que nós temos um bom relacionamento na administração. Parabenizo o secretário Zardini, que fez um bom trabalho, competitíssimo, não é culpa dele. Às vezes ele não tem o material na mão para poder atender determinadas demandas, às vezes. E muitas das vezes é atendido de acordo com as condições. Nós sabemos que a prefeitura
ela não tem condições de atender tudo que o povo pede. Infelizmente, não tem. Mas sabemos que nessa administração nós temos atendido, sim, muitos pedidos. E esse é um pedido. Amanhã ou depois a gente vai estar constatando para que esse pedido possa ser atendido. O requerimento 614 vem de encontro ao conjunto habitacional, o Nilton Siqueira Sopa e o José Faleiros. Nós entendemos que, ainda estou aguardando, eu tenho certeza que essa administração vai ser a administração, doutor Otávio, que mais fez e que mais fará para os dois conjuntos, em termos de investimento, em termos de benfeitoria. Estamos aguardando a individualização dos hidrômetros, que já foi licitado, e agora eu estou solicitando que se faça a reconstruir todos os alambrados dos dois conjuntos, que é muito importante para poder dar um visual, para poder dar realmente aquele pessoal do conjunto, dos dois conjuntos, a verdadeira atenção que tantos eles necessitam. Tenho certeza que todos que estão nos assistindo, eles sabem muito bem que a luta desse vereador para poder atender esses pedidos. Temos alguns projetos aprovados na casa, que estamos aguardando a parte burocrática, que infelizmente é demorada, e isso faz com que desgaste um pouco a expectativa da população em que essas coisas esses investimentos possam chegar a tempo. Mas tenho certeza de que, uma vez aprovado, uma vez reivindicado, essa solicitação será atendida nessa administração, e quando isso realmente começar a iniciar, nós estaremos lá realmente para falar todo o trabalho que foi feito, tanto do vereador como do prefeito, do secretário, para que nós possamos dar a melhoria que os dois conjuntos, tanto o Nilton Siqueira Sopa como o Zé Faleiros, merecem, porque realmente faz parte de um conjunto de várias solicitações. Eu estou solicitando agora a reconstrução dos alambrados, existe a pavimentação interna, que já foi solicitada, existe a iluminação, existe a individualização dos hidrômetros, principalmente no Nilton Siqueira Sopa, e assim a gente vai tentando atender a demanda de acordo com a necessidade. E o requerimento, senhor presidente, 617, eu solicitei alguns requerimentos na casa e foquei bem o assunto em relação à saída e entrada na escola de alunos. Isso me preocupa, porque tenho visto e constantemente pais têm solicitado diretamente ao nosso secretário de trânsito alguma solução em relação a esse problema, em relação à entrada e saída de crianças na escola. Eu estou fazendo todo esse trabalho em vista e tentando evitar que alguma coisa desagradável venha acontecer, porque nós sabemos que o perigo é constante. Então, eu faço um requerimento pedindo, se há possibilidade da Secretaria de Trânsito deslocar um agente, na medida do possível, nesses locais, para disciplinar, para orientar, para ajudar as crianças, ajudar os pais, para que possam direcionar essas crianças para que nenhum acidente aconteça nesses horários de pico. Essa é a minha solicitação. Estou fazendo a minha parte, tenho certeza que é a parte de todos nós aqui, que é interesse nosso, que nós sabemos que os pais sempre nos cobram uma atitude para que possam ter tranquilidade com relação a esse assunto que é polêmico, porque as crianças, quando saem das escolas, se trafegam dentro da via pública, é um perigo constante, talvez por ignorância, talvez por inocência, a gente não vai aqui relacionar, mas são vidas, e vidas têm que se cuidar, por isso a preocupação desse vereador. E, senhor presidente, o requerimento 624, nós entendemos que a administração, em todo sentido, tem atendido algumas mudanças de tráfego, melhorias, e tem feito com que o volume de acidentes tenha acontecido. E há necessidade de se adequar, né, uma coisa ou outra. Eu estou pedindo nesse requerimento um semáforo, ou, se possível, a demarcação na Rua 32 com a Avenida 37. Na esquina ali da Igreja São Benedito, existe uma lotérica, doutor Otávio, tem um hospital. Nós sabemos que aquele setor da Rua 32 é muito movimentado, o senhor que morou ali perto sabe muito bem, o senhor Chiquinho andou muito por aquele local, né? Nós sabemos, fazendo aqui o trabalho de base, nós sabemos a importância. Eu vejo a lotérica em si com um movimento constante na cidade, e quando o pessoal sai ali, ou para trafegar ali, eu senti que é um lugar, vejo ali constantemente, quando na espera,
um constante perigo. Estamos aqui fazendo uma reivindicação. É um setor muito importante da cidade, onde o volume é constante, principalmente o pessoal da rodoviária, né? As pessoas que se dirigem até o local. Então, a solicitação desse vereador para esse local é pedindo um semáforo ou a sinalização de via de pedestre, para que possa estar direcionando o trânsito nesse setor, que eu entendo que tem alguns andarilhos, sim, naquele local, existe vários, as escolas, o industrial, o pessoal que sai, tem um lanche, então é constante o movimento ali, comércio ali, tem farmácia. Então eu acho que há necessidade de se fazer um estudo, se há possibilidade de implantar algum redutor ou algum semáforo para poder atender a demanda. E para finalizar, senhor presidente, é muito importante ressaltar os parceiros que a prefeitura e a nossa cidade, ela tem todo o sentido de atender a demanda social que é grande. Está aqui um voto de congratulação para a nossa coordenadora, a coordenadora da creche, nossa casinha. Nós sabemos muito bem que a nossa casinha, de propriedade da Madalena, né? Do escritório Sercom, vem fazendo um brilhante trabalho, atendendo voluntariamente muitas crianças, em termos, o Paulo não gosta que fala, mas em termos de creche, vamos falar nosso popular, é uma creche. E é importante porque nós sabemos que nessa administração está se fazendo um estudo frequente para zerar o número de vaga, mas entendemos que a demanda é grande. E todas as vezes que nós solicitamos algum pedido, um apoio, eu acho que todos os vereadores aqui já solicitou muito, e nós temos lá a nossa coordenadora, a Cidinha, a Cida, que tem nos atendido frequentemente, é uma pessoa dócil, uma pessoa bacana, que agora assumiu o setor de coordenação da creche, e a gente está aqui fazendo essa congratulação, porque é importante nós sabermos agradecer todas as pessoas que trabalham em prol da melhoria da nossa cidade. Trabalhar hoje com os pais, com crianças, é um trabalho, não é fácil, e entendemos que a creche, senhor presidente, só para finalizar, ela vem atendendo uma demanda muito grande de pedidos e tem correspondido todo o anseio da população. Ela apenas não recolhe as crianças, ela consegue fazer um trabalho, é uma creche totalmente conceituada, como o lar da criança também é bastante conceituado, tem ampliado as suas dependências, então a gente fica feliz, porque são profissionais que trabalham sério para melhorar a nossa cidade, para dar condições, e sabemos que, tendo essas pessoas com pensamento positivo, quem ganha é a cidade, porque não fica só o poder público, concentrado só no poder público, a demanda de pedido de creche. Então, a nossa casinha, eu estou fazendo esse voto de congratulação para todo o pessoal que trabalha, em especial a nossa coordenadora, Maria Aparecida dos Santos, mas a Madalena, que é a proprietária, né? E também aqui na casa, né, Paulo, temos também procurado fazer emendas, sempre para buscar subsídios, para melhorar o atendimento, porque entendemos que é importante esse trabalho conjunto, porque quem ganha, como estou dizendo, é a cidade, certo? E eu quero aqui aproveitar, parabenizar a creche Nossa Casinha pelo atendimento, por ter nos atendido sempre quando solicitado, todos nós vereadores, toda a população, e os pais o agradecem por esse atendimento. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão o requerimento 613. Requerimento 614, requerimento 617 e requerimento 624. 9 vereadores está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o requerimento 624. Requerimento 625. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento 613. Está em discussão. 9 oradores está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão.
Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 613. Requerimento 614. Está em votação. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 617 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento. Requerimento 623/2008, do vereador Dorival de Almeida Júnior. Requer-se oficiar sobre o prefeito municipal, solicitando informações relativas à falta de medicamentos nas unidades básicas de saúde. Está em discussão. Senhor presidente, em vista da citação do vereador e envolvendo uma secretaria e um departamento onde eu trabalho, eu solicito vista por uma semana do requerimento. Está em votação o pedido de vista do vereador José Francisco Cabral Miziara, por uma semana. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aprovado o pedido de vista por uma semana. Requerimento 626/2008, vereador Otávio Alves Garcia. Requer-se oficiar sobre o prefeito municipal, solicitando informação se é possível proceder ao serviço de limpeza ao primeiro lago, bem como a fixação de placas como de dizeres proibidos jogar lixo. Requerimento 627, vereador Otávio Alves Garcia. Está em discussão. Os dois requerimentos, 627 e 626. Tendo em vista um assunto de grande interesse da população, eu peço vista do requerimento 627, onde o nobre vereador vem há algum tempo já solicitando esse requerimento, pedindo da possibilidade de se mandar para casa um projeto de lei da Guarda Municipal. A regimental está em votação. O pedido de vista do vereador Olímpio Jorge da Bem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 627, com pedido de vista por uma semana. Requerimento 626, do vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, eu peço vênia para falar daqui mesmo, mas eu queria só dizer aos senhores vereadores e à população que ainda nos assiste, é que no primeiro lago denominado Ayrton Senna, que é o conjunto aquático, denominado Ayrton Senna, foi realizada a terceira pirapesca, que é o torneio de pesca, no dia 27 de abril próximo passado. E qual é a surpresa que a gente observa, passando pelo local, da imundície que lá permanece, não só pelo torneio, mas como também pelos que lá participam e que, com a liberação do lago, vão exercitar suas pescarias, que levam as suas traias, como diz, e evidentemente que tudo aquilo que deveria, pelo menos, ser objeto de sacola de lixo, alguma coisa, guardado nas lixeiras que lá existem, são jogados não só na margem do lago, bem como dentro do lago. Isso somente só vem provocar problemas ao meio ambiente, além do mais, o aspecto não muito agradável para o local, que é uma área de lazer. Então eu estou pedindo aqui ao senhor prefeito que tome as providências através do órgão competente, no sentido de que proceda a limpeza necessária para o bom funcionamento daquele setor, no sentido de proporcionar ao ser humano a continuidade da utilização do logradouro público de forma racional, de forma tranquila e com a limpeza que se faz necessário para que realmente a frequência fique bem salutar e tranquila aqueles que lá comparecem para exercer os seus lazeres, com sua família, com seus filhos, e dar as suas pescadinhas, que eu acho que merece também a consideração do bem-estar tranquilo, alegria e agradável do setor. Esse é algo que nós propomos para que o senhor prefeito determine e que proceda a limpeza, e que, se necessário fosse, colocasse, inclusive, alguém para que procedesse a vigilância daquilo, para que realmente evitasse que o ser humano, que é o único animal racional, que infelizmente consegue poluir tudo aquilo que ele mexe e põe a mão. O senhor está de... Senhor presidente. Continue a discussão.
Peço para falar daqui mesmo, vou ser breve. Até gostaria de pedir para o vereador Otávio, que é o proponente da ideia, que além das placas, antes de colocar alguém, colocasse um número maior de lixos também, que muitas vezes a população não encontra um lixo para jogar o lixo. E que já aproveitasse o requerimento, colocar as placas para não jogar o lixo no chão e nas áreas, mas colocasse um maior número de lixeiras também, para que a pessoa tivesse aonde dar a destinação ao lixo. Eu peço ao primeiro secretário que coloque o adendo. O senhor estou favorável, vereador? Então a gente pede para que coloque o adendo a pedido do vereador André Rezec. Continue a discussão. O senhor está de parabéns, vereador. Inclusive o dia da pesca lá, eu também fui lá, tinha mais de milhares e milhares de pessoas, mas eu acho que faltou muito banheiro químico lá para a população usá-lo. Só tinham poucos banheiros e precisava de vários banheiros nos locais, principalmente para as mulheres que estavam lá pescando, os homens também. Eu espero que na outra pescaria que tiver lá, outra prova de pesca lá, que coloque os banheiros químicos no lago, porque se tem só 2 banheiros não é suficiente para a quantidade de pessoas que passaram por lá, pelaquele local. Inclusive fazer novos banheiros que já estão no projeto de fazê-los, né? Porque tem pessoa que faz caminhada lá também, e os banheiros lá estão em situação precária. E o dia da pesca lá tinha muitas pessoas, mais de milhares e milhares de pessoas procurando os banheiros. Então o senhor está de parabéns. Eu voto o seu requerimento favorável. Está em votação o adendo do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo. O requerimento, e agora está em votação o requerimento do vereador Otávio Alves Garcia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 626/2008. Requerimento 632 do vereador Paulo Henrique Correia e requerimento 642. São os requerimentos que está pedindo o recapeamento e também, Paulo, esse da unidade escolar dos bairros. Vou pedir vista para melhor estudo para a próxima semana. Eu vou ler então para a sua excelência que ele quer, e eu vou pedir vista dos 2 requerimentos para mais estudos durante uma semana. Requerimento requer oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando informação se é possível viabilizar classes de ensino médio em qualquer unidade escolar do bairro Zequim Amêndola, ou construir um novo estabelecimento de ensino. Isso é o requerimento 632, vereador Paulo Henrique Correia. Requerimento 642/2008, do vereador Paulo Henrique Correia, que requer oficiar o senhor prefeito municipal, solicitando informar se há projeto visando o recapeamento asfálticos das vias públicas do bairro do Jockey Club. O senhor está satisfeito, vereador? Então eu peço vista dos 2. Está em votação o pedido de vista para esse vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista para esse vereador. Requerimento 631/2008, vereador Claudio Honor Rios. Requerimento 635, vereador Claudio Honor Rios. Indicação 45, vereador Claudio Honor Rios. Indicação 46, vereador Claudio Honor Rios. Indicação 47, vereador Claudio Honor Rios. E indicação 48. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação a indicação 48 do vereador Claudio Honor Rios. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a indicação 48. Indicação 47. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a indicação 47 do vereador Claudio Honor Rios. Indicação 46 do Claudio Honor Rios. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a indicação do vereador Claudio Honor Rios. Indicação 45 do vereador Claudio Honor Rios. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a indicação 45/2008 do vereador Claudio Honor Rios. Requerimento 635 do vereador Claudio Honor Rios. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 635. Requerimento 631/2008, vereador Claudio Honor Rios.
Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 631. Alguém? Pois não, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agradeço muito a atenção do vice-presidente da Casa, vereador Mandioquinha. Remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais. Vereadores com pedido de explicação pessoal? Não tem nenhum inscrito. Então, nada mais havendo a tratar, exaurida a pauta, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Foi. Pois bem. Mas vocês queriam matar o Mandioquinha aqui, ó. Duas pautas aqui do lado dele, ficou perdido aqui.